Bom, gente, dando continuação aqui à introdução aos espelhos esféricos, e eu vou chamar a introdução aos espelhos esféricos 1.1. Eu preciso fazer uma generalização dos raios de luz, que estão incidindo sobre um espelho esférico côncavo. Percebe que esta representação de um espelho esférico côncavo é algo ainda mais simples, É uma representação gráfica do que a gente representaria, por exemplo, desse jeito, Centro de curvatura e vértice, Então percebe que essa curvinha aqui eu já não represento mais. Eu desenho simplesmente uma reta e só mostro essa curvinha aqui atrás, mostrando que trata-se de um espelho esférico côncavo. Bom, o que eu preciso é sempre traçar o raio refletido. Portanto, imagina que agora eu tivesse um raio incidente, esse daqui, que chega no espelho. Como é que eu faço para traçar o raio refletido? A primeira coisa é traçar o raio, a reta normal. Percebe que a reta normal ela tem que passar pelo centro de curvatura. E que, portanto, o meu eixo principal está fazendo o papel de reta normal. O eixo principal faz papel de reta normal. Portanto, o eixo principal e a normal estão em cima do outro. O que define aqui, portanto, que esse daqui é o meu ângulo de incidência. Bom, para eu traçar o raio refletido, coloco a régua bem perpendicular em cima da reta normal, Pego essa medida de um ponto qualquer do raio incidente até a reta normal perpendicular. Aqui eu tenho 2 centímetros, então eu trago 2 centímetros aqui para baixo. De modo que o raio refletido, ele reflete e passa por esse ponto aqui. Esse daqui é o raio refletido e, portanto, esse daqui é o ângulo de reflexão. Sempre obedecendo a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Uma outra generalização que a gente faz para um espelho esférico côncavo é se por um acaso o raio de luz ele incidir no espelho, mas passando primeiro pelo centro de curvatura. Então esse daqui é o raio incidente. Bom, de novo traço a reta normal. Toda reta normal passa pelo centro de curvatura. Portanto, este daqui, a minha reta normal, ela está aqui, reta normal. Sim? E que, portanto, se o raio incidente incide sobre a reta normal, o ângulo de incidência é um ângulo de incidência zero, Vamos dar uma relembrada aqui, Por exemplo, se eu tivesse aqui assim um espelho plano e eu tivesse um raio de luz que incide perpendicular aqui, perpendicular em relação ao espelho plano, quanto vale o ângulo de incidência? Bom, traço a reta normal. A reta normal ela tem que ser perpendicular em relação à superfície refletora. O raio incidente tem um ângulo de incidência de 0 graus. Portanto, o raio refletido ele reflete por cima da reta normal. Ângulo de reflexão, 0 graus também. Então, se eu tenho um raio incidente que passa pelo centro de curvatura, quando ele reflete por cima dele mesmo. Portanto, o ângulo de reflexão é zero. Percebe que essa forma é uma maneira simples e rápida de traçar o raio refletido. Eu tenho um raio incidente aqui, traço o raio refletido. Se eu tiver um raio incidente que passa sobre o centro de curvatura, ele volta por cima dele mesmo. Eu poderia até mesmo generalizar aqui, nesse espelho côncavo, que é o espelho do jeito que a gente está mais acostumado, Quer dizer, eu tenho um raio incidente aqui. Esse aqui é o ângulo de incidência, traço mesmo o ângulo de reflexão. Esse daqui é o raio refletido, Esses dois ângulos são iguais. Assim como, se eu tiver, vou desenhar em outra cor, se eu tiver um raio que incide aqui, sobre o centro de curvatura, como é que ele reflete? Sobre o centro de curvatura. Inclusive aqui para baixo, assim, Por acaso eu tivesse um raio que passasse pelo centro de curvatura para cá, ele reflete por cima dele mesmo. E uma terceira generalização que a gente acaba fazendo é esse aqui, Vamos imaginar que eu tenho um raio de luz, estou representando ele em preto, um raio incidente que ele incide paralelo ao eixo principal.
paralelo ao eixo principal. Bom, primeira coisa, traçar a reta normal. Em relação ao centro de curvatura, eu venho aqui e traço a minha reta normal. O que define, portanto, para mim que este daqui é o ângulo de incidência. Poderia ter pegado também um raio paralelo ao eixo principal que incide no espelho aqui por baixo. De novo, traço a minha reta normal que passa pelo centro de curvatura. Este daqui, ângulo de incidência. E aí eu preciso traçar o raio refletido. O que eu percebo é que o raio refletido, ele sempre irá refletir justamente no ponto médio colocado entre o centro de curvatura e o vértice. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4,6. Portanto, 1, 2,3. Este daqui é o ponto médio. Eu percebo que o raio refletido, ele reflete e passa sempre por esse ponto médio, né? De modo que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão. Este ângulo de incidência, quando eu traço o raio refletido, ele passa aqui pelo ponto médio. Este daqui é o ângulo de reflexão. E este ponto médio, justamente colocado entre o centro e o vértice, é denominado o foco. Portanto, F é o foco do espelho. De modo que a distância do centro ao vértice, do vértice ao foco ou do foco ao centro, é metade do raio de curvatura. Lembra que se do centro ao vértice é justamente o raio de curvatura, e F é o ponto médio, a distância CF é igualzinha à distância do foco ao vértice. E que, portanto, essa é o ponto médio e, portanto, essas distâncias valem metade do raio de curvatura. Isso também é válido para os espelhos esféricos. Aqui, ó. Olha os espelhos esféricos. Portanto, essa aqui é o espelho esférico. A luz precisa incidir pelo lado de cá. Então, vamos colocar o seguinte. Como eu fiz lá no outro. Imagina que eu tenho um raio que incide justamente aqui pelo vértice. Preciso traçar minha reta normal. Perceba que o eixo principal, ele faz papel da reta normal. E que, portanto, este daqui é o meu ângulo de incidência. Como é que eu traço o raio refletido? Bom, pego uma medida aqui do eixo principal, 1,5 cm, traço 1,5 cm para o lado de baixo, e aí, portanto, eu tenho aqui o meu raio refletido. E que, portanto, esse é o ângulo de R, de reflexão. De uma maneira genérica, representando aqui, ó, é uma coisa assim, né? Raio incidente, ângulo de incidência, aí eu venho aqui e traço o raio refletido, né? Tomando cuidado de sempre pegar a medida, mas enfim, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Nesse exemplo de baixo, se por um acaso eu tivesse um raio de luz em que ele incide no espelho aqui, como se a direção dele fosse atingir o centro de curvatura, portanto este daqui é o raio incidente. Eu devo de novo traçar a reta normal. Percebe que o raio incidente ele está incidindo sobre o que eu determino uma reta normal. Portanto, se esse é o raio incidente e ele incide sobre a minha reta normal, o ângulo de incidência é 0 graus. E ele reflete por cima dele mesmo, né? Volta por cima dele mesmo, e o ângulo de reflexão é 0 graus. Inclusive, se eu tivesse um raio que incidisse pelo lado de cá, né? Quer dizer, um raio que toma a direção dele atingir o centro de curvatura, de novo, ele, como se ele incidisse sobre a reta normal. Ele reflete por cima dele mesmo. Ângulo de incidência 0 graus, ângulo de reflexão também 0. Seria um caso genérico assim, né? Do jeito que a gente conhece a representação. Se o raio incide em direção ao centro de curvatura, ele reflete por cima dele mesmo. E se eu tivesse um raio de luz que incide no espelho,
incidente paralelo aqui ao denominado eixo principal. Então eu tenho o raio incidente. Bom, de novo eu preciso traçar quem? A minha reta normal. A reta normal passa aqui no centro de curvatura. Então tá aqui. Eu percebo que este daqui é o ângulo de incidência. E que o meu raio refletido, ele vai refletir para cá como se ele viesse de onde? Justamente daqui, do foco do espelho, igual lá no espelho côncavo. Essa medida do vértice ao foco é a mesma medida do foco ao centro, de modo que do centro ao vértice é o raio de curvatura. Do vértice ao foco é a mesma medida que do foco ao centro. Como o foco é o ponto médio, isso determina que é metade do raio de curvatura, daqui até aqui e daqui até aqui. E como é que o raio reflete? Ele vai refletir como se ele viesse de onde? Como se ele viesse daqui do foco. Perceba que dessa maneira, esse é o ângulo de incidência e esse é o ângulo de reflexão. Esse raio poderia incidir também aqui pela parte de baixo, paralelo ao eixo principal. Como é que ele reflete? Como se ele viesse de onde? Justamente como se ele viesse do foco. Perceba que se eu traço uma reta normal, este daqui é o ângulo de incidência e esse é o ângulo de reflexão. De uma maneira genérica, representando aqui em cima, isso seria assim. O foco está representado bem aqui no meio. Então assim, um raio de luz incide paralelo, ele reflete como se ele viesse de onde? Como se ele viesse do foco. Ou até mesmo no princípio da reversibilidade. Se o raio incidir querendo ir em direção ao foco, ele reflete paralelo.